E eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre o que é basicamente a forma de funcionamento, né, de sistemas, né, que trabalham com inteligência de negócio e especificamente aqui, né, o Power BI. Ele trabalha, obviamente, né, com dados de entrada, e esses dados de entrada... Bom dia, Laís, tudo bem? Deixa eu ver o chat aqui, eu não estou vendo o chat, peraí. Eu vi só que ela falou. Ah, a Catarina também falou bom dia, Catarina. Então, ele trabalha com dados de entrada, e esses dados de entrada podem vir de uma infinidade de fontes. A gente vai ver que essas fontes aqui são as mais variadas possíveis, desde um arquivo, né? Por exemplo, em Excel, né? Sei lá, algo gerado por um sistema corporativo, como por exemplo, um arquivo CSV, um JSON, alguma coisa assim, ou diretamente de banco de dados, né? Ou até mesmo plain text, né, que a gente fala, ou seja, texto puro, né? Por exemplo, um arquivo de Word, né, ou seja, um documento, né, escrito, um PDF, alguma coisa assim. Então, tudo isso são fontes de dados, né, que estão espalhadas na organização. E aí, então, você centraliza, basicamente, essas fontes de dados dentro, né, de um sistema. No caso aqui, a gente vai trabalhar com o Power BI. E ali, a partir desses dados, nós temos, então, que tentar gerar algo útil. Porque, basicamente, o que acontece, esses dados estão espalhados na organização, né? E eles são dados, né? Ó, como o próprio nome diz, dados. Eles não nos transmitem valor agregado, valor, né? Mas quando a gente começa a fazer as relações entre eles, né, e aí gerar algum tipo de informação, essa informação pode nos subsidiar, por exemplo, para uma tomada de decisão, para verificar como as coisas, né, estão funcionando em uma determinada, por exemplo, linha de produção, e assim por diante. E em cima dessa informação, desses gráficos, desses relatórios, é que efetivamente as pessoas, né, vão então tomar as decisões. Obviamente, né, a gente pode chegar, né, a automatizar coisas com automatização de processos, etc., que dependendo do que esse mecanismo, né, de relação aí ele me traz de informação, eu posso então fazer algumas ações automáticas, como por exemplo, vou citar uma bem básica, tá? Eu identifiquei que o nível do estoque, né, está abaixo do mínimo, e aquele determinado produto é um produto muito importante, né, para a nossa linha de produção, é uma matéria-prima importante. Então, eu posso, por exemplo, gerar um pedido automático para uma gama de fornecedores, né? Então, coisas como essa podem ser automatizadas, né? Mas a complexidade e efetivamente a, o nível, né, dessa informação, dependendo como ela cresce dentro da organização, então a gente pode deixar mais para decisões ad hoc, né, decisões pessoais serem tomadas, tá bom? Então aí o que acontece? Eu pego, né, importo isso lá para dentro, e aí, né, a grande vamos falar assim, trabalheira, né, como falam, né, geralmente, né, o grande trabalho aqui com os dados vai ser, né, o que a gente chama de ETL, né? O ETL é a extração, o tratamento, a transformação desses dados e aí sim o carregamento. O que acontece? O que é o ETL aqui? O ETL, só para vocês terem uma ideia,
existe então uma profissão, né, chamada de analista de negócio ou então cientista de dados, né, que vai trabalhar exatamente com esse processo, tá? Só para vocês terem uma ideia, mais de 70% do trabalho de um analista de dados que trabalha exatamente com este processo, tá? Vai ser destinada ao ETL. Ou seja, por quê? Porque os dados eles estão em vários locais, de forma desestruturada. A gente vai carregar aqui um ou outro dado, né? Mas eles já estão num formato mais ou menos estruturado, né? Mas o grande trabalho vai ser o quê? Pegar dessa estrutura normal que está lá dentro da empresa e transformar, limpar, tirar, né, as informações que não têm valor, né? E aí sim fazer o carregamento para o software de Business Intelligence, né? Então, todo esse processo, só para vocês terem uma ideia, consome mais de 70% do tempo de um analista ou de um cientista de dados, tá? Muito bem, uma vez, né, que você tem então os dados carregados, aí sim, né, começa a brincadeira, né? A brincadeira é você fazer essas relações com esses dados, tentar entender esses dados. Muitas vezes os softwares, né, vão dar determinadas dicas para vocês dessas relações, etc. Mas a maior parte do trabalho aqui é do cientista de dados, é do analista de dados aqui, que vai, do analista de negócios, né, que vai tentar entender essas relações e aí formar os modelos, né? E aí, uma vez que você forma um modelo, aí você pode, então, exibir essas informações de uma forma quase que infinita de possibilidades, né? Que daí vão ser através de relatórios, vão ser através de dashboards e assim por diante, tá? E aí que está o grande, vamos falar assim, apelo, né, do Power BI. Primeiro, né, por ser um produto da Microsoft e por ser um produto mais ou menos que segue a linha do Office, assim, né? Este tratamento, essa forma de interação com o sistema, vocês vão ver que é super simples, super fácil, né? Basta saber o que está sendo feito ali, né? É mais ou menos o seguinte: não adianta você apresentar uma série de instrumentos ali de última geração se você não sabe utilizar aqueles instrumentos, não sabe para que serve. É mais ou menos o que vai acontecer no começo lá, né? Vai aparecer uma tela cheia de botões, né? E aí, né? O que eu faço com esses botãozinhos bonitinhos, né? Que apareceram aqui. Então, essa é a primeira noção. Então, tem que ter um background um pouquinho, o conceito, né, por trás de análise de dados para ter, então, esta facilidade de utilização. Mas a gente vai fazer passo a passo, pelo menos no nível básico aqui a gente vai chegar. E as visualizações são customizadas. E aí, olha só que bacana também o que o Power BI permite, né? Ele permite que você veja, né, naquele computador que você está fazendo, mas também ele pode, né, por exemplo, gerar para um ambiente em nuvem e você conseguir consultar pelos aplicativos, né? Então, existe um aplicativo que funciona muito bem, né? O aplicativo mobile, você consulta, então, dados que você colocou lá na nuvem, né? Então, é muito interessante, muito bacana essa funcionalidade dele. E aí, né, com base em tudo isso, né, as pessoas vão, então, tomar as suas ações, você pode automatizar processos e você permite, então, que essas informações sejam consultadas de diversas formas, né? Inclusive através de aplicativos. Então, esse quadro aqui resume o funcionamento, né, e o grande trunfo aí do Power BI. Então, você tem, ó, isso aqui é um exemplo de um dashboard, né? Ou seja, eu tenho aqui por trás, né, uma série de informações, uma série de tabelas, uma série de coisas que foram, então,
transformadas, carregadas para cá, feitas as relações, e aí, né, cada um desses gráficos aqui me mostra uma relação específica que existe com aqueles dados especificamente, né? E este daqui, é isso aqui que conquista basicamente a alta gerência, os diretores, né, vice-presidentes, quando a gente apresenta esta funcionalidade a eles, né? Aí que eles falam assim, puxa vida, eu preciso disso, né? Para ontem, né? E aí, então, tem vários detalhamentos aqui. E o fluxo basicamente normal, né, de se fazer você vem, faz a criação, né, de dashboards, relatórios, etc. E aqui dentro, né, para fazer essa criação, tem também um processo, né, que você, primeiro, tem que ter um problema de negócio. Do problema de negócio, você então vai buscar as fontes de dados, faz o carregamento, a transformação, né, para o Power BI ou qualquer outra ferramenta, né, de Business Intelligence. Aí você então trabalha os relacionamentos, etc., e aí cria os relatórios. Então, aqui dentro desta criação aqui tem também um processo, tá? Que é o que a gente vai trabalhar aqui nessas 3 semanas, tá? E aqui, depois que você criou, né, você faz então essa publicação, que aí é o grande ganho, né? Você pode também fazer consultas locais, né? A gente vai ver porque eu tenho vários níveis de custo, né, para isso. Então, dependendo da empresa, né, às vezes não dá para trabalhar com este tipo de publicação, mas é o que dá o ganho, né? Você publica isso na nuvem e depois você então consome por meio de outros aplicativos, né, browsers, né, desktop assim, ou efetivamente por meio de apps, né, ou seja, browsers em celulares mesmo, ou seja, apps nos celulares e assim por diante, tá? Então, basicamente, esse aqui é o processo. Então, vamos então dar uma olhadinha agora para o Power BI, né? Pelo próprio site, né, da Microsoft. Então, como que eu faço isso, né? Basta clicar aqui, ó, Power BI Microsoft.com.br. Eu vou passar aqui o link, tá? Copiar. Estou passando aqui no chat para vocês. Então tá aí, ó. Este aqui é o site oficial do Power BI, né? Aqui você tem todas as informações, né? Obtenha, use as ferramentas inteligentes. É muito legal explorar, né, isso aqui com detalhes, né? Aqui algumas empresas que utilizam, que fazem relação com o Power BI, que possuem ferramentas, né, específicas para o Power BI. E aí tem uma série de coisas aqui, né? Ou seja, uma série de possibilidades, exploração e assim por diante, tá? Eu recomendo, né, que efetivamente, né, vocês façam um percurso aqui, ó. Primeira coisa, né, que é bacana vocês verem o que é. Você tem aqui uma visão geral, tá? Tem aqui, ó, o que é o Power BI. Né? Então, ao clicar aqui, ó, ele nos traz o que significa, né? O que é o Power BI, para que ele serve e assim por diante. Então, ele traz aqui, ó, que o Power BI, né, a gente pode, né, começar aqui a trabalhar com ele gratuitamente. A gente já vai fazer isso, espere um pouquinho só. Mas, basicamente, ele é o quê? Uma plataforma unificada e escalonável de Business Intelligence, ó, corporativo. E ó, o grande detalhe, a gente viu lá naquela apresentação da Karine, né, que ele é hoje uma ferramenta de self-service, Power BI, BI self-service, né? Ou seja, o business inteligente que a gente utiliza por conta própria, é mais ou menos igual ao restaurante self-service, né? A gente vai lá escolhendo as coisas, né? E aqui então, basicamente é a mesma coisa, ou seja, a gente está transferindo, né, esta responsabilidade mais para a área de
negócios é o que antes estava só dentro da área de tecnologia, informática, aquele departamento fechado, né? Ninguém podia entrar, ainda continua hoje, né? Dentro das empresas, mas isso está ganhando cada vez mais espaço, né? Ou seja, você distribuir essa informação e fazer com que as pessoas, né, elas tomem um pouco mais de atividade ou proatividade perante as informações, né? E aí, então, dentro desta linha de softwares para destinados, né, ao Self-Service BI, né, o Power BI ele é indiscutivelmente uma das melhores ferramentas. A gente já vai ver um pouquinho sobre isso. O que ele traz aqui de legal, né, você pode então criar muitas experiências, né, ou seja, a parte visual dele é muito legal, né, alguns insights, ou seja, aqui ele está mostrando algumas fontes de dados, né, que ele permite conexão, ou seja, a gente vai ver, vamos explorar isso aqui com o tempo aqui, e a gente pode tomar decisão, obviamente, com confiança, desde que os dados de entrada sejam confiáveis, né? Descendo um pouquinho mais, né? Tem aqui a forma de otimização, e aqui, ó, conheça o Power BI. Aqui, ó, veja o Power BI, assista a uma demonstração. Quando a gente clica aqui, ó, depois eu indico, né, para que vocês façam isso, a gente clica aqui em assista uma demonstração, tá carregando aqui, tá? Então, aqui do lado direito, ó, a gente vê vários vídeos, né, mostrando aqui até sete processos aqui, mostrando o que tem de bom aqui do Power BI. A única coisa é que, por ser um produto de amplitude mundial, né, a língua aqui dos vídeos ainda não teve uma tradução, ela está em inglês, tá? Mas é bem legal, né? Quem conseguir ouvir, né? É bacana, né? E aí, então, a gente pode então explorar um pouquinho mais, sabendo mais, gerencie mais e assim por diante. A gente já volta aqui. E aí, o que eu queria dizer para vocês também, ó, por que a gente deve utilizar, né? Por que você, aí dentro da empresa, pode indicar para o seu gerente, para o seu coordenador, né? A utilização do Power BI, né? E aí existem muitas possibilidades, mas eu queria deixar claro aqui, o Power BI, ele é uma ferramenta incrível, né? Para aqueles dois níveis primeiros lá de decisão. Vamos só recapitular aqui. Acho que é esse aqui. Cadê? Não é esse. Peraí que eu já acho aqui, gente. Pera só um minutinho. Aqui. Aqui, ó, lembra desses 4 tipos de decisão aqui, ó, que é a descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva, né? Então, o Power BI, né, ele é uma ferramenta fantástica para estes dois tipos de análise aqui, ó, descritiva e diagnóstica. Ou seja, eu pego, né, os meus dados passados e aí, basicamente, eu faço um processo de análise e descrevo, né, o que aconteceu. E aí, em cima dessa descrição, eu posso até tomar tomar decisões futuras. Eu faço o quê? Diagnósticos, né? Eu identifico, né, causas de problema. Então, por exemplo, na área de qualidade é muito importante, porque você vai diagnosticar a causa, por exemplo, de um defeito, a causa de um problema e assim por diante, tá? Então, para esses dois tipos aqui, olha, pode utilizar o Power BI de olho fechado. Agora, para os casos de análise preditiva e prescritiva, aí você vai ter que utilizar coisas a mais. Só o Power BI não dá conta de fazer isso, pelo menos
até o momento, né? Eles estão trabalhando com isso, já estão surgindo aí muitas ferramentas, né, que são conexas ao Power BI, que permitem fazer uma ou outra a análise, né? Mas ainda você está restrito a, por exemplo, a inserção de um módulo, por exemplo, em Python ou em linguagem R para fazer coisas um pouco mais elaboradas, tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Eu tô até tomando essa mesma linha do pessoal do Data Science, porque uma das minhas sugestões é que vocês continuem, porque não vai dar tempo aqui em 3 aulas, né? 2 praticamente, da gente trabalhar a ferramenta como um todo, né? Então aí eu vou sugerir que vocês continuem o curso. Por isso que eu estou assim fazendo mais ou menos na mesma toada deles, porque daí eu vou falar para vocês, olha, se vocês compreenderam bem até aqui, né, e não quiserem rever essas coisas, vocês vão poder começar a partir deste módulo aqui lá do Data Science, entendeu? Só para lembrar, não sei se o pessoal já viu, né, são 21 módulos, né? E cada módulo dura aí uma quantidade de tempo suficiente para você passar um mês estudando. Então é muita coisa, é muita informação. Então, eu vou passar pelo menos aqui, ó, ao primeiro módulo inteiro, né? E começar o segundo módulo, tá? Então, hoje a gente vai fazer isso. Então, vejam que a carga é pesada, né? Ou seja, é muita informação, eu sei disso, mas é o mínimo, né? Que vocês vão ter que ter para se preparar para o mercado, tá? Então, vamos lá, vamos continuar porque é muita coisa, né? Para a gente ver. Então aí, né, basicamente, é muito interessante o porquê. Aí, este quadro aqui, né, que é chamado o quadrante mágico do Gartner Group, né, mostra que para este tipo, então aqui é a justificativa, né? Ou seja, não sou eu que estou falando, não é a Microsoft só que está falando, mas é o mercado que está indicando que para ferramentas de self-service BI, né, a Microsoft é líder isolado, né? Junto com o Tableau. Tableau é uma outra ferramenta muito parecida com o Power BI, né? Mas não tem, né, o tamanho da Microsoft por trás, né? Então, e também o desenvolvimento, esse apelo muito fácil, né? É fácil de usar? Também é fácil, é tranquilo, né? Mas não é tão, vamos falar entre aspas, legal quanto o Power BI, tá? Mas tem outras, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, mais. Aí dá pra ver um pouquinho melhor este quadrante. Vocês estão conseguindo ver o quadrante aqui, pessoal? Acho que agora melhorou, né? Então, esse aqui é chamado o quadrante mágico do Gartner Group. O Gartner Group, né, ele faz uma série de análises, é uma empresa de consultoria que dá, basicamente, uma indicação, principalmente para quem decide dentro da empresa, né, que linha que ele pode tomar aí ao longo aí dos próximos 5 anos, aproximadamente, para não cometer um erro, né? Então, é uma consultoria que basicamente trabalha esta linha de estratégia de curto a médio prazo, tá? Para as organizações. E aí, né, nesse aspecto, ele por meio de entrevistas, análises, né, de especialistas, etc., ele gera basicamente esse quadrante para quase todos os tipos de soluções na área de tecnologia ou em outras áreas, mas principalmente na área de tecnologia. Então, ele trabalha aqui, ó, o quadrante dos líderes, aqueles que estão liderando hoje no mercado, né? Aqueles que estão promovendo algum tipo de mudança na forma de ver, né? Aqueles que são visionários, né? Que estão, né, colocando um ingrediente a mais, vendo lá na frente alterações, como, por exemplo, a inclusão muito fácil da inteligência artificial, etc., mas ainda
os produtos não estão 100% absorvidos pelo mercado. Então, são visionários, mas ainda não tem uma absorção tão grande pelos mercados, né? Para o Business Intelligence e principalmente para esse tipo, né, de self-service, né? E aqui o nicho de players, né? Quais são os principais players, né? Os jogadores, né, no mercado, né? Que estão um nicho comum aqui. Então vejam que aqui, ó, nos líderes, né? A gente tem lá a Microsoft, o Tableau e o Qlik, tá? Basicamente essas três ferramentas são as mais fáceis de serem utilizadas. Tudo bem? Então esse é uma das motivos, vocês podem falar aí para o seu chefe por que deve utilizar. E o mais legal, né, é que também o Power BI ele é gratuito, né? Gratuito até um certo nível, né, de utilização aqui. Então aqui, ó, vamos ver aqui os produtos. Basicamente, ó, os produtos que existem, né? A gente vai trabalhar com esse aqui, ó, Power BI Desktop. Ele é 100% gratuito, não precisa nem ter conta estudante, nada disso, tá? Então, se você quiser, uma pessoa normal, fora da faculdade, ou seja, quiser baixar o Power BI Desktop, pode, é gratuito 100%, tá? Só que o Power BI Desktop, né, ele tem as suas limitações, né? Então, entrando aqui, ó, a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer todo o processo, tá? Vai lá, pega, extrai, analisa os dados, carrega os dados, aí constrói esses desktop, esses dashboards aqui fantásticos, mas ele vai ficar local, tá? A única coisa que você pode fazer, sei lá, é recortar a tela, mostrar a tela, mas ele não dá o grande poder de interagir com os gráficos, né? Que é o legal do Power BI, né? Mas você pode fazer localmente isso, né? Então, se você tiver um desktop ali, você pode fazer e aí você leva aquilo lá para fazer a apresentação e assim por diante, tá? Mas a grande sacada é, uma vez que você fez, você faz a publicação e aí você pode então consumir esses dados. Só que para fazer a publicação, aí você tem que ter o quê? Um outro produto, que é ou Power BI Pro ou Power BI Premium. A boa notícia é que vocês, enquanto estudantes da FATEC, a FATEC então fez uma parceria com a Microsoft e ela libera alguns produtos. E um dos produtos, né, que vocês podem acessar pela conta corporativa, né, pela conta aí cadastrada na Microsoft de vocês, que é o fatec@sp, blá, 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 né, é vocês utilizarem o Power BI Pro. E aí, basicamente, né, a gente vai ter um espacinho lá no Azure, né? Azure ou Azure, né? Aí vocês vão decidir como falar, né? Em inglês a gente fala Azure, né? Que é o servidor da Microsoft, né, para a nuvem. Então a gente tem lá uma área no Azure, a gente vai poder então publicar isso, salvar, né, o nosso dashboard, ou seja, todas as interações lá, e aí a gente pode depois consumir, né, por meio, por exemplo, de um app, tá? Então, além desses dois aqui, né, a gente tem lá o mobile, né, ou seja, o próprio celular, tem este Power BI Embedded aqui, né, o Embedded é que permite você conectar vários outros produtos, né, e o servidor de relatórios do Power BI, que já é um produto à parte também, tá? Então, o que a gente vai ver, basicamente, é esse Power BI, né? Em termos de preço, a gente vai ver que, para dentro da organização, né? Vou imaginar o seguinte, eu não tenho conta corporativa, não tenho nada disso, né? Mas se você quiser ter o preço, basicamente, para você ter lá na sua empresa, mesmo que ela seja uma microempresa, não é tão grande, né? Só para a gente ver rapidamente aqui, ó, custa o Power BI Pro, ou seja, não precisa mais do que isso daqui, né? R$ 57,00 por usuário por mês, né? Então, ele traz um benefício muito legal e você não precisa ter tantos, né? Você tendo um ou dois, né, dentro da organização como um todo, às vezes um só, já te dá
essa possibilidade de publicar, e aí, por exemplo, os executivos, né, os donos da empresa conseguirem consultar via app, tá? Então, não agora, se você vai para um prêmio, né, uma grande organização, aí você passa a ter aí em torno de 4, 5 mil dólares mês, tá? De consumo. Muito bem. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Oi? Bom dia, professor. Ô, Fernanda! Tudo bem? Tudo bem. Esse Power BI, o Pro, a gente só vai conseguir usar até o final do período da faculdade, né? Depois ele não tem acesso mais, né? Eu não sei como que vai ser a política, né, pós-faculdade. Me parece que a conta de e-mail, né, que é o fatec.pro.br, parece que fica ativa por mais algum tempo para vocês, né, mas não tanto, né? Mas aí vai depender da política do Centro Paula Souza quando vocês terminarem o curso, tá? A princípio parece que os estudantes estão conseguindo acessar depois por mais um período aí. Que é também uma estratégia do Centro Paula Souza para fazer o acompanhamento do egresso também, né? Ah, tá. Não, eu digo assim, porque isso não tem nada a ver com o Excel, nada disso, né? Tá. Tem. Tem? Porque o Excel também você só consegue utilizar aí o Office 360 porque você tem uma conta. Não, eu uso o meu Excel, é o basicão. Ah, tudo bem, então, beleza. Esse não tem nada a ver. Mas não mexe, né? Porque eu queria justamente não mexer nele, porque eu sei que uma hora vai expirar tudo, devo ter que instalar o Office de novo. Sim. Então, se eu fizer o Power BI, é só o Power BI que eu vou usar pela FATEC. Exatamente. Ah, beleza. Rodson, olha lá, licença gratuita de Power BI atribuída. Atribuímos a você uma licença gratuita do Power BI para uso pessoal. Você já entrou e pode criar e explorar. Blá, blá, blá. Oh, legal. É isso aí. Eu não sabia disso. Esse notebook que eu uso, ele é concedido pela empresa. Certo. Então eu tenho toda a licença pela CBA. Tá. E quando o senhor falou da FATEC, eu não sabia. Então eu já entrei, e agora, eu não sei agora se fica com duas contas, ou sei lá, mas eu sei que tá tudo num ícone só. Tá tudo voltado no BI, ali, no ícone do BI. Então, que eu tenho na barra de ferramentas, eu tenho ele, né? Então, acredito que ficou tudo interligado. Quando a gente entrar no Power BI, a gente vai ver que se a gente logar lá dentro do Power BI, ele já vai fazer essa conexão com a sua conta, né? E aí vai permitir que você, então, faça a utilização do espaço em nuvem, né? Que é basicamente o grande ganho aí que se tem. Perfeito. Quando tem essa possibilidade. Ele tem uma... deixa eu ver aqui. Parece que ele tem uma interligação também com o Teams. Eu acho que ele transmite alguma coisa diretamente para o Teams. Porque está aparecendo aqui para mim agora, aqui, o ícone do Teams mais o BI. Eu acho que deve ter alguma ligação. Então, todos os softwares da Microsoft estão interligados, né? Então, o Teams, como você pode... quando você utiliza, né, o Power BI, né, a ideia é você distribuir essa informação para uma equipe, né, para a tua equipe. E aí, então, como que você faz essa comunicação, né, etc. Aí você pode utilizar o Teams para tanto. E aí, internamente, no Teams, né, você tem lá vários aplicativos, várias coisas que você também pode utilizar, né, do Power BI. Né? Então, lá dentro, você está lá numa reunião, você quer mostrar lá um gráfico, alguma coisa assim. Então, você tem formas automatizadas de fazer isso internamente. Ou seja, há males que vêm para bem. Como nós, estudantes da primeira turma da qualidade, já iniciamos diretamente no Teams, a gente tem mais intimidade para fazer essas apresentações, porque imagina você num ambiente normal, né, num tempo normal, você tem que estudar todas as plataformas para você poder passar algo adiante, né? Eu acho que foi legal isso essa nossa fase.
Eu não tenho dúvida alguma, porque assim, ó, o ganho que vocês estão tendo, né, principalmente com essa, entre aspas, necessidade, né, de interagir com essas diversas plataformas, né, e não só o Teams, né, mas diversas outras, acho que vocês estão tendo que fazer. Isso vai dar um ganho, né, lá na frente muito grande, profissionalmente, né, falando, né, e coisas que você não teria, né, se fosse só, né, trabalhar presencialmente ou no ambiente aí do trabalho, a menos que a empresa, né, e isso já acontece há algum tempo, as empresas possuem esse recurso, né, de trabalhar em casa e assim por diante, né. Não sei lá na CBA se ela permite o home office, como que tá Não, lá? sim, sim. Para quem tem a função administrativa 100%, o cara está trabalhando em casa. Tá. Agora, no meu caso, eu tenho uma equipe, né? Então eu tenho que estar lá ao lado da equipe. Mas muitas atividades, eu por mim, né, para ganhar tempo, vamos dizer assim, ou para ter mais tempo para resolver as coisas, eu procuro fazer home office. E essas coisas, essas ferramentas estão vindo, nossa, como numa velocidade de avalanche, mas elas estão vindo no momento correto. Porque como a gente aprende, né, na faculdade, a desenvolver situações, né, e a dar essa continuidade para o dia a dia, está sendo maravilhoso. Show. É muito bacana. Assim, o crescimento, né, que teve aí nesses últimos tempos foi fantástico. Obviamente, né, com o outro aspecto, né, que a gente perdeu um pouco a liberdade e tudo mais, né, mas por outro a gente ganhou. Então sempre tem aquele negócio, né, há males que vem para bens, né, para bens. É, a esperança já está retornando também, viu, professor? É Ontem verdade. mesmo já divulgaram na CBA aqui que 100% do espaço já vai poder ser utilizado, seja em sala de reuniões, de estudos ou tudo mais, desde que usando máscara, ainda as condições de higiene, mas Sim, o fato da redução de espaço, né, o aumento de espaço, né, entre um e outro, isso aí já acabou, isso aí já está eliminado. é, Isso é muito bom. sim, sim. Assim, está eliminado, né, em termos. Então, tome muito cuidado ainda, né? Utilizem a máscara é essencial, tá? É a única proteção. E assim, não permitam que outra pessoa num ambiente fechado, né, esteja sem máscara, tá? Porque a máscara protege. Ponto. É isso mesmo. A gente vê, por exemplo, em alguns países, né? Eu não sei se vocês viram hoje, notícia de hoje, né? Holanda, Alemanha e mais um outro país lá, já estão pensando novamente em restrições porque o número de casos começou a aumentar. Por quê? Porque as pessoas estão achando que voltou tudo ao normal. Ainda não é tão normal assim, tá? A gente está, né, tendo essa maior liberdade e tudo mais, mas dentro de espaços fechados tem que usar a máscara ainda, porque o processo de transmissão mesmo abaixo de 1 ainda continua, tá? Então não vamos achar que passou. Ainda não passou. É muito legal essa colocação que o senhor passou, porque na intranet ontem foi divulgado, né, com muita clareza que está liberado, isso, aquilo, mas logo em seguida, bem destacado, é colocado assim, acesse e veja os vídeos preparatórios, ou o vídeo de orientação, não lembro direito. E aí ali está falando, justamente isso que o senhor está comentando, questão de 2, 3 minutos, só está mostrando o que é a liberação de espaço e como deve ser dentro da empresa. Isso aí é muito interessante o senhor ter comentado, por causa disso. As pessoas acham que, não, acabou, vamos para a farra. Não está assim, não. Não, Não podemos confundir. exatamente. Então, tomem os cuidados, porque o bichinho ainda está aí. O bichinho está aí ainda, tá? Bom, vamos lá, senão não vai dar tempo aqui. Então, beleza, até aqui. Então, agora vamos então para o Power BI. E aí, eu vou utilizar aqui uma máquina virtual que eu abri aqui, justamente porque eu já tenho instalado na minha máquina, e se eu for instalar novamente, aí dá uma ziquezira. Então, eu abri aqui uma máquina virtual que não tem o produto instalado, né, para a gente instalar. Então, o primeiro processo, né,
a gente tem que acessar o site lá da Microsoft, né? Então, acessamos aqui o site da Microsoft. Então, Microsoft Power BI. Power BI Microsoft. Então, tá aqui o mesmo site, né? E aí, então, a gente tem aqui, ó, comece gratuitamente. Basta clicar aqui, ó, comece gratuitamente. Experimente, ó, o Power BI gratuitamente. Você pode clicar aqui, ou então vem aqui, ó, em produtos, Power BI Desktop. Só para não ter problema, não ter dúvida, tá? Faça o download gratuitamente ou veja opções de download, tá? Então, basta clicar aqui em faça o download gratuitamente. E aí, o que vai acontecer? Antes de a gente clicar, eu quero deixar aqui claro uma coisa. Se a gente tiver, né, utilizando o Windows 10, e eu acho que a maioria de vocês aqui está utilizando o Windows 10, quem não está utilizando o Windows 10 aqui? Todo mundo, né? Então, todo mundo está utilizando o Windows 10. Como que vê a versão mesmo, professor? Como que vê a versão? Você vem aqui, ó, em iniciar. Mas assim, ó, se você tiver já com essa bandeirinha aqui embaixo, aqui já é o Windows 10, tá? Mas você vem aqui, ó, em iniciar, configurações, sistema. Acho que você desce aqui um pouquinho, ó, sobre. Aí vai aparecer aqui, ó, o que é. Sistema de 64 bits, aqui, ó, Windows 10 Pro, meu, ó. Tá vendo aqui? Entendeu como que faz? Ou se não, o professor. O meu Windows 10 Home. Isso, beleza, ó. Aqui, ó, configurações, sistema, desce lá, sobre, e aqui, ó, Windows 10. Fale, Hudson, desculpe. Não, o senhor está mostrando, né, do jeito correto de ir na configuração e tal, mas se colocar aqui na barra de pesquisa, aqui embaixo, no lado esquerdo, colocar versão, ele já vai abrir para você e você vai lá clicar lá. Sabe por que eu mostrei essa aqui? Para ter intimidade no computador. Não, porque, ó, é muito importante essa outra informação que está aqui em cima. Tá vendo aqui, ó, sistema operacional 64 bits aqui, ó. Sim. Então, esse daqui é importante também. Quando você coloca aí versão, ele já vai direto para essa área aqui, sobre? Isso, até aqui ele já está lá sobre, né? Aí aparece o que está instalado, os firewall que estão instalados, os antivírus. Depois, um pouquinho para baixo, ele já fala que tem tantos de processador do Encore, mais o tipo de sistema e tudo mais. Então, ó, ou vocês seguem o Hudson ou me seguem, tanto faz. Né? Os dois caminhos vão chegar... Vai chegar no mesmo lugar. Ao mesmo lugar. Isso aqui é o vício, professor, sabe do quê? É uma coisa que a gente tem que tirar o pé, é o que a gente estava falando semana passada. A gente tem tanta informação e usa isso por causa da produtividade da fábrica, né? Você tem que ser rápido, isso, aquilo. Aí você acaba achando alguns atalhos que... E é ótimo isso. Não, é ótimo, mas às vezes você precisa saber como funciona um negócio e você acaba não sabendo porque você só quer usar o atalho. Aí já viu. Aí danou-se. nem sempre é positivo. Mas a grande maioria é. Mas, então aqui, ó, 64 bits, tá? Vocês vão precisar, beleza? Acho que a grande maioria dos computadores de vocês aí são já 64 bits, é muito difícil ter 32 bits, né? Muito antigo, muito antigo só. E aqui, ó, o Windows 10, né? Seja qualquer versão, né? Aqui no caso é Pro, mas qualquer um serve, tá? Neste caso especificamente, né? Quando a gente clicar aqui, ó, faça download gratuito, ele já vai identificar que você está no ambiente Windows 10, e ele vai abrir, olha, automaticamente para vocês, o quê? Esse daqui, ó, o Microsoft Store lá, que é basicamente a loja de compras de produtos da Microsoft, tá bom? Não tem problema nenhum, né? Vamos tocar o barco por aqui mesmo, porque a gente está trabalhando, né, basicamente com o mesmo
sistema. Mas se vocês estiverem trabalhando com outro, pode ser que quando você clique ali, ele vá para esta outra opção aqui, ó. Só para a gente mostrar tudo, né? Veja opções de download de idiomas aqui, ó. Pode ser que ele caia nessa daqui, tá? Aí você tem que escolher aqui o idioma que você quer, né? Aí, por exemplo, você escolhe lá português, Brasil, e aí clica aqui em download, né? E aí, né, o mais detalhe aqui, ó, o que ele já está indicando para você aqui, ó, de acordo com o que você... Aí você pode baixar o 64 bits ou o de 32 que não tem nada, tá vendo? Depende da sua máquina, tá? Então, essas duas opções aqui de baixar ali. Aqui os requisitos de sistema, o que você tem que ter. Olha lá, pelo menos o Internet Explorer 10 ou superior, tem que ser 32 ou 64 bits, né? E tem que estar rodando um desses Windows aqui, tá? Ou 10, ou Server, ou o Windows 11 já, né? Já tá, tem algumas máquinas que já tem o Windows 11 e assim por diante. Então tem que ter pelo menos essa especificação aqui. Se não tiver, possivelmente ele não venha a rodar, tá? Pelo menos essa versão aqui do Power BI, tá bom? Então vamos voltar lá, fazer o download pela Store, tá? Aqui então, o que nós vamos fazer? Basta clicar aqui, ó, em obter, tá? Só clicar aqui, obter. Olha lá, usar entre dispositivos, né? Então aqui no caso, não, obrigado. Eu quero só para este, mas vocês podem colocar entre dispositivos, se tiverem outros dispositivos. Eu, no caso aqui, só quero usar neste, tá? Então eu vou clicar aqui, não, obrigado. E ele aqui, então, está fazendo agora... Ué. Ah, tá aqui, ó. Agora sim, ó. Começou a fazer o download aqui, tá? Então, 589 megabytes, então pode ser que demore um pouquinho de tempo aí, né? E aí temos que aguardar. É isso aí, Fernanda. É bastante, é bastante. Então, eu estou fazendo aqui o procedimento, depois, com calma, né, vocês façam aí na casa de vocês. Se tiver uma internet rápida aí, vocês podem, então, também ir me acompanhando aqui. Ó. Eu acabei, ele acabou de fazer, né, o download, ele já instalou o produto, ó, esse produto está instalado, já instalou, e pronto, eu posso clicar aqui em iniciar, tá? Ou iniciar, ou então eu posso fechar aqui agora, clico aqui no menu, né, do Windows iniciar, e aí eu venho aqui em programas, procuro lá na letra P, porque está em ordem alfabética aqui, e tá lá, ó, Power BI. Pode falar, Fer. O meu tem 600 e poucos mega. Ele olhou para o seu computador e falou assim, aqui a gente vai precisar um pouquinho mais. Não Jesus. sei, possivelmente é isso. Deve ter alguma coisa a mais que ele está baixando, né? Que ele identificou que precise instalar. Ah, tá. Beleza. Que estranho. Varia. Então, aqui, o que nós fizemos, né? Nós estamos delegando, né, todo o processo, né, de instalação e atualização para o Windows, para o sistema operacional, tá? Então, agora, nós não vamos ter que ficar, por exemplo, toda semana vendo lá se tem atualização, se não tem, tá? Então, agora vai ficar a cargo do sistema operacional atualizar. Só para vocês saberem, né, existem atualizações constantes do Power BI. Então, o Power BI, né, ele vai sendo incrementado, funcionalidades, corrigindo bugs e assim por diante. E isso tudo vai sendo agregado aqui com o tempo. Então, essas atualizações servem para corrigir problemas, para corrigir segurança, para agregar novas funcionalidades e assim por diante, tá? Então, ele vai fazendo, quando a gente instala, né, pela Microsoft Store, ele vai fazendo tudo isso automaticamente para a gente, tá bom? Caso vocês venham instalar por um arquivo, né, aí sim
você tem que fazer essa gestão, verificar e autorizar todas as atualizações. Beleza? Até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Muito bem. Aí, então, vamos entrar no Power BI aqui. Pode falar. Ah, beleza, Hudson. Power BI. Então, clicando lá no Power BI, né, ele vai carregar. A primeira vez que ele executa o software, ele demora um pouquinho mais, né? Tá carregando, tá carregando, tá carregando. Muito bem. Carregou e ele mostrou esta mensagem aqui pra gente, né? Power BI Desktop, vamos entender. E é essa caixa, né, vamos falar assim, de interação inicial é muito importante a gente entender, tá? Então, do lado esquerdo aqui, ó, é onde nós vamos, então, por exemplo, né, fazer as conexões. Não adianta nada, né, utilizar o Power BI para o Power BI. É importante aqui a gente fazer as conexões com as bases de dados, tá? Então, é aqui que a gente vai obter os dados, né? As fontes recentes, se a gente tivesse aberto aqui algum arquivo, né, ficaria aqui no histórico, então bastaria a gente clicar sobre ele para a gente acessar. Então, são os, vamos falar assim, atalhos rápidos aqui, tá? E do lado direito aqui, essa parte central eu já vou falar, tá? Do lado direito aqui, a gente tem lá novidades, blog, fóruns, né? Tânia! Muito legal, Tânia. Olha a fome que eu tô, Tânia, você mostrando esse pãozinho de queijo com café. Nossa Senhora. Sofrendo muito, professor. Tem que comer alguma coisa, beber um café, porque eu tô sofrendo muito. Esse computador tá reiniciando faz tempo. Ai, meu Deus do céu. Vai acompanhando então, enquanto isso. Vai, deixa ele reinicializar. Professor, só uma dúvida. O Power BI, quando eu baixei, quando eu estava fazendo o curso lá da Data Science, sim, é o mesmo jeito, né? É o mesmo tipão, né? Porque já está baixado aí no meu computador. Só não abre. Baixado. Não abre? O computador é lento, filho. Pensa que eu sou que nem você que tem aí uns 3 monitores na sua frente. Viu? Viu só? Não é só o meu, não, aí, ó. Até o da Karen. Ah, que tá. Eu tô na luta aqui para ele poder abrir esse computador. O que acontece é o seguinte, a quantidade de memória que influencia muito, porque imagina só, né? Primeiro que é um software pesado, né? O Power BI é um software pesado. E ele tem que deixar uma alocação específica, porque quando a gente fizer o carregamento dos dados, ele vai tentar alocar a maior parte desses dados na memória para você trabalhar. Então, ele aloca na memória, para daí sim você então falar assim, beleza, é assim que vai. E tudo isso ele vai trabalhar com a memória. Então, ele tem que fazer essa alocação específica. Então, tudo isso demora um certo tempo, né? Realmente... então, são 3 coisas que influenciam a velocidade de um computador, tá? Primeiro, a quantidade de memória que você tem. Segundo, o disco rígido, né, dele. Então, por exemplo, se você tiver um SSD, a coisa vai um pouco mais rápida. Um pouco não, muito mais rápida. E a terceiro, né, aspecto é o processador, tá? Então, essas 3 coisas influenciam na velocidade do computador, tá? Então, aí é só ter um pouquinho de paciência, né? Toma um cafezinho que nem a Tânia sugeriu ali e tudo tá certo. Então tá, né? Agora abriu. Só que daí... Agora, viu? Tá vendo como é bom esperar um pouquinho? Olha, mas daí o que eu falei assim, é o mesmo jeito de baixar, eu acho que eu fiz no Data Science, né? Deu certo. Abriu uma tela como essa aqui? Abriu.
Só Então, tem duas informações a mais, ali tem 2 arquivos já. aqui do lado esquerdo, né? É, É coisa que você já abriu, já deve ter trabalhado lá com o pessoal da Data Science. beleza. E aí do lado direito aqui, ó, é interessante, porque assim, a gente vai chegar até um certo nível apenas, ou seja, basicão. Depois, né, vocês vão explorar isso aqui a mais. E aí, os 3 primeiros links aqui, ó, eles são muito importantes, né, para que você se mantenha atualizado sobre o que está acontecendo no mundo, né, do Power BI. Então, se você clicar aqui, ó, em novidades, o que acontece? Ele vai abrir, né, o browser aqui e especificamente ele vai, né, para a página já em português. Então, nessa nova versão do Power BI, ele já abre, né, em português. As versões anteriores, ele caía no Power BI global, agora ele já cai, já identifica o seu idioma via o sistema operacional, e aí que é importante, né? Se o seu sistema operacional, por exemplo, da empresa, né, está em inglês, ele vai abrir o site aqui em inglês e vai instalar o Power BI em inglês. Se você está com um sistema operacional em português, ele vai instalar o Power BI em português e vai abrir aqui o site, né, em português. Só que aí vocês me perguntam, né? Mas espera aí, ele abriu o site em português, mas por que a notícia aqui está em inglês? Porque essas notícias, elas são publicadas quase que em tempo real, né? Então, eles não têm esse lance de fazer a tradução automática aqui, né, para vocês, né? Então, eles publicam na íntegra, né? E eu acredito que, né, no caso de vocês, não tenha problema algum ler em inglês, né? Afinal de contas, vocês já tiveram aí vários e vários semestres, né, de inglês. Então, pelo menos a leitura deve estar tranquila aí para vocês. Mas, né, eventualmente aqui do lado direito, está tudo em português, etc., né? Mas algumas das notícias mais atuais, elas estão em inglês aqui, né? Tá bom? Porque é um site internacional. Então aqui vocês acompanham, né? Então tem sempre aqui uma dica importante, aqui ó, modelagem, e aí vai, tá? É bem legal, mantenham-se aqui atualizados por meio desse link. A mesma coisa, né, são os outros links. Aqui é o blog do Power BI e o fórum. Então o fórum, né, basicamente, o blog vai cair naquela mesma página, e o blog e o fórum aqui é o blog e aquela página inicial lá do Power BI vão cair naquela lá que a gente viu anteriormente. Já o fórum, ela vai cair nesta parte aqui de comunidade do Power BI, e aí vai aqui ó, ter as principais dúvidas. Então, se você tem uma dúvida, geralmente, quase que 100% de chance de você já ter aqui uma dúvida de uma outra pessoa e ela já ter sido respondida. Tá vendo aqui? Então, ó, de acordo com a categoria, etc., da dúvida, você tem aqui já respostas, interações aqui e assim por diante. Ó. Tem visualizações e as réplicas. Tudo que tem uma réplica, né, é porque já foi solucionada aquela dúvida. Então aqui, por exemplo, né, apenas há 3 horas atrás já foi postado essa dúvida aqui, por exemplo, tá? Então, mantenha-se atualizado. E aí, o último link aqui, ó, eu deixei por último, né, para informar vocês o seguinte. Nós vamos ter, então, a possibilidade de continuar, né, esta interação por meio de 3 fontes, basicamente. A primeira fonte vai ser o Data Science Academy, né, que é um curso completo, legal, básico, mas completo, tá? Aí tem outro aqui, ó, que é também básico, né, que são os tutoriais aqui da Microsoft. Você clica aqui, então, em tutoriais, ele vai cair aqui, ó, na parte de treinamento. Olha só, coleções aqui, ó, introdução ao Power BI, ó, explore a coleção. Você clica aqui em explore a coleção. E aí tem aqui, ó, o módulo introdução ao Power BI e explorar o Power BI. Clica aqui, ó, em introdução e aqui, então, tem, ó, o passo a passo, ó. Tem lá ó, o que é o Power BI, visualização, segurança, estudo do cliente, Power BI em ação, verificação, resumo, né?
E aí você pode iniciar e vai então lendo, vendo os vídeos, tudo mais que ele tem aqui de forma interativa. Então esse é o treinamento que a Microsoft aqui disponibiliza. E aqui explorar o Power BI, ó, você tem aqui também, né, o Power BI, explorar, tudo mais, ó, tudo mais. Muito bem. Então tem esta outra fonte de treinamento. E a terceira fonte de treinamento, deixa eu fechar aqui esse daqui. A terceira fonte de treinamento que eu quero passar para vocês é um curso que eu encontrei da Karine. Sabe a Karine, aquela que fez aquela apresentação que a gente passou a aula passada? Ela tem um curso lá no LinkedIn, né, também básico de Power BI, que eu vou passar aqui no blog aqui para vocês, ó. Então, se vocês têm LinkedIn, né, vocês conseguem acessar este curso aqui, ó. Então, se você clica, deixa eu clicar aqui, ó. Deixa eu ver se ele abre aqui, ó. Abre. Tá vendo aqui, ó, do lado esquerdo aqui, ó, bem-vindo, o que você precisa, os conceitos de Business Intelligence, depois, ó, conhecendo o ecossistema Power BI, e aí você faz a importação de dados, aí, tá vendo? Tratamento dos dados, relacionamento de dados, tá vendo, ó? Introdução à linguagem DAX. Então é um cursinho, né, também quase do mesmo nível, não do mesmo nível, né, mas é uma introdução, né, ao Power BI, mas que também te dá aí uma boa base, né, para acessar. Então fica aí a dica, e quem não tem aí acesso a Data Science, ó, você digita aqui, ó, Data Science Academy, aqui, ó, PR. Quem não acessou ainda, ó, Data Science Academy, né? Você acessa aqui, deixa eu acessar pela máquina virtual, daí ele não pega o meu usuário. Deixa eu acessar aqui, ó, pela máquina virtual. Ó, Data Science Academy aqui, ó, na busca, né? Então vem a segunda aqui, ó, Data Science Academy, que você clica lá. E aí, né, aqui ele não me identificou, então você entra aqui, ó, em cadastrar, clica lá, coloca o seu nome completo, blá, 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 aceito, né? E aí você consegue acessar os cursos, pelo menos os cursos gratuitos, né, da Data Science. E quais são esses cursos gratuitos? Se você entrar aqui, ó, cursos aqui, ó, cursos gratuitos, são esses daqui, ó. Big Data Fundamentals, né? Fundamentos já está na edição 3.0, Inteligência Artificial 2.0, a Introdução à Ciência de Dados, né? Também é bacana. Python Fundamentos e Microsoft Power BI, ó. São 72 horas de treinamento, é muita coisa, tá? É bem pesado, né? E aí você clica lá, inscreva-se e tudo mais, e aí você tem acesso gratuitamente, tá? A esses cursos aqui. E são cursos muito legais, tá? Muito legais. Quem já acessou aí sabe o que eu estou falando. Tá bom, pessoal? Então, a continuidade, então, aí vai ser de vocês. Estão aí 3 possibilidades de vocês continuarem. Muito bem. Vamos fechar aqui. Vamos voltar aqui à nossa tela, né? E a parte central aqui, que eu deixei por último, né? É basicamente o seguinte: se você tem então uma conta, né, corporativa, né? Então basta clicar aqui, né? E aí você digita lá seu endereço de e-mail, né? Coloca lá continuar, e aí uma vez que você se ligue, né, a uma conta aqui especificamente, né? Aquela informação, deixa eu cancelar aqui, aquilo lá não mais será exibido, né? Quando você entrar no Power BI, aquela parte inicial não vai ser mais exibida depois que você logar, tá? Então, se você entrou no Power BI e não apareceu aquilo lá, é porque você já está logado na conta. Outra coisa, mas eu quero ver aquilo lá de novo, né? Eu quero, né, interagir com aquela fonte. Tem como voltar? Tem.
basta clicar aqui, ó, em arquivo, introdução. Aí clica lá em arquivo introdução, ele volta aqui para você, mesmo que você esteja logado, tá bom? Aí volta aqui para você, tá? Pessoal, até aqui, tudo bem? Joia, muito bem. Então agora vamos explorar um pouquinho o Power BI. Só que para tanto eu vou sair dessa máquina virtual aqui e aí eu vou agora para o meu Power BI na minha máquina para ser um pouquinho mais rápido aqui. Espera aí, cancelar. Deixa eu só desligar aqui a minha máquina virtual. Só para ficar com um pouquinho mais de memória aqui, para ser um pouquinho mais rápido. Oi. Daí, quando ele apareceu aqui, para colocar esse conteúdo organizacional, eu posso pôr meu e-mail normal, que era Hotmail? Se você puser, o que acontece? Ele não vai entender, né? Que você... Deixa eu só mostrar aqui. Tá aqui. Ele não vai entender que é você, né? Então, o que acontece? Eu sugiro que você coloque a conta da FATEC. Entendeu? Porque assim, você tem alguma conta da Microsoft neste seu e-mail pessoal? Não, eu tenho que era Hotmail, virou Outlook, né? Então, você tem. Que é o e-mail pessoal, assim. Não, entendi, mas ele está ligado a alguma conta sua na Microsoft? Como que a gente descobre isso? Porque ele era Hotmail e virou Outlook. Então, se é Outlook, é da Microsoft, certo? Certo. Então, é uma conta, então você pode colocar. Só que o que acontece? Possivelmente ele não vai abrir a possibilidade para você depois poder utilizar o Azure, entendeu? Ah, tá. Porque tem que ser uma conta ou estudante ou corporativa para fazer isso. Entendi. Então eu vou conseguir, volta naquilo, eu vou conseguir usar até terminar a faculdade mais um pouquinho. Exatamente. Tá. Então quando a gente tem o e-mail normal, ele não vai usar essa parte aí. Então, ó, aí ele vai cair no tradicional lá, naquele menu tradicional, sem a utilização disso aí. A gente acho que nem vai conseguir utilizar isso, tá? Vamos fazer força para que a gente consiga. Tá bom. Mas é tão pouco tempo que eu acho que a gente não vai chegar lá. Mas depois que você estiver vendo o treinamento aí, esses treinamentos a mais aí, aí lá eles vão explicar como fazer isso. Tá, beleza, obrigada. E aí a diferença, ó, se você estiver conectado, vai aparecer isso aqui, ó. Isso aqui é a parte inicial que eu já estou conectado, tá vendo? Ó? Tá, então eu vou colocar o e-mail da FATEC para chegar nessa tela aí. Por exemplo, isso. Beleza. Aí, ó, vejam que a parte central mudou, tá vendo? Eu já tenho aqui outras coisas de introdução, criação de relatório, coisas que ela me dá aqui de possibilidade para explorar, ou seja, mais um conteúdo aqui para aprender. Aqui do lado esquerdo, ó, vejam que eu já tenho aqui vários arquivos abertos, né? E do lado direito ele continua aqui também com o tutorial e assim por diante. Tá joia? Então vamos fechar isso daqui, tá? E vamos ver aqui o que acontece aqui nessa área aqui. Né? Aqui nós estamos então, na área, vamos falar assim, de exibição, né? Só que eu acho que não vai ser esta área aqui que vai aparecer para vocês. No meu é essa, professor. Não foi essa, né? Não, no meu tá aparecendo essa. No meu foi essa. Ah, também tá? Uhum. Então, beleza. Então, estamos aqui na mesma área, tá? O que efetivamente... Deixa eu abrir de novo a máquina virtual lá, só para mostrar, porque às vezes pode confundir. Deixa eu deixar ela abrindo aqui. Eu vou entrar de novo no Power BI, porque às vezes pode confundir, né? Então, ok aqui. Porque aí a quantidade... Deixa eu só perguntar, todos estão vendo essa mesma coisa? Ou alguém está vendo coisa diferente?
Não, nem abro. Não tá igual. Só a única diferença que tem é a barra de ferramentas aí de trabalho de visualização do próprio Power BI que tá no meu lado direito, né? Os campos aqui, mas isso é formatação só. Tá. A minha única diferença é que a minha tela ainda está em azul, trabalhando em atualizações 35%, 45%. Nossa! Tá igual o meu quando eu instalei, cara. Vai demorar acho que umas 24 horas só, Tânia, só para não desanimar você. Ai, não sei. Já abre. Não, eu tô brincando, é que demora mesmo um pouquinho. Coisa, não? Eu achei que eu fosse perder dados do meu computador, professor. O dia que eu instalei, eu falei, meu pai amado, o notebook não é nem meu, cara. Vai começar a dar pau esse negócio. No fim foi normal. É que ele atualiza todos os aplicativos que tem dentro, né? Sim, exatamente. Então, mas o meu computador é novo, Hudson, e tem só o Power BI de aplicativo recente baixado, só. Eu não baixei nada no computador por causa disso, porque era só para ir para a faculdade. Ah, não, então ele tá adequando o seu computador. Fique tranquilo que a hora que começar a sair fumaça aí é normal, tá? Fique em paz. Fazer o quê, né? Se não sai do computador, cachola. Sai do café, sai do café e do bolinho do pão de queijo sai fumaça. Ah, não. Já era. Não tem mais bolinho, pão de queijo. Acabou? Professor, a lombriga entra grande. Mas quando a gente estiver presencialmente ali, o Hudson vai trazer, como é que é, sequilho, é isso? Para todo mundo, né? Ah, com certeza, professor. O dia que eu for para a faculdade, eu levo, sem problema. Ele vai ser ir na faculdade. Mas vamos. Semestre que vem nós estamos lá. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Aí, ó, vamos então entender aqui rapidamente a nossa interface, tá? Que a gente vai utilizar, acho que não hoje, mas a partir da próxima aula, tá? Então, vamos só rapidamente entender aqui, ó. Então, do lado esquerdo aqui, nós temos aqui, ó, basicamente 3 botõezinhos aqui, ó. Tá vendo? Então, temos aqui o primeiro, né, que seria a área de relatórios, de gráficos, né, que vão ser aqui, então, construídos. Embaixo, né, seria a parte da tabela. Depois que nós carregamos os dados para cá, então ele vai aparecer aqui, né, em formato de tabela para a gente explorar. E se nós estivermos trabalhando com mais de uma tabela, a gente vai ter que fazer basicamente os relacionamentos entre essas tabelas, né? Entendam tabela como sendo, vamos falar assim, documentos, tá? Então, um documento se relacionando com o outro, né? Por exemplo, a folha de pagamento se relacionando com o departamento financeiro, né? Mais ou menos assim, né? Para que uma coisa interaja com outra, alguns campos comuns e assim por diante, tá? Então, aqui nós temos esses 3 níveis de visualização. Ali, outro, né, nível de visualização seria aqui, ó, os filtros, né, a gente vai aplicar alguns filtros a uma base de dados, etc., para até mesmo localizar. Então, a gente pode fazer por aqui. Então, a gente pode minimizar para a gente ter uma maior área aqui de exibição. As visualizações, então é aqui que a gente vai escolher, por exemplo, o tipo de visualização de dados que a gente vai selecionar. E o último campo e o último parte aqui, ou painel, né, da área, que são os campos, né? Que quando nós selecionarmos um arquivo aqui vai aparecer então basicamente os campos específicos. Muito bem. Então aqui são a nossa área, né, de trabalho, e aqui em cima estão os menu, né, ou as opções. Então vejo, né, que de acordo com o que a gente escolher aqui, pode ser que o menu aqui mude, pode não, geralmente muda, né, porque ele se adapta a cada uma das necessidades aqui da área específica, né. Então, tem lá inserir, modelagem, exibição e assim por diante, tá? Dentro de página inicial, a gente vai começar o nosso trabalho, né, aqui pelo obter dados, tá?
só para explorar um pouquinho, né, o obter dados, né, se vocês podem ver aqui são os principais. Ao clicar aqui em mais, né, a gente vem aqui numa exploração aqui de todas as possibilidades de fontes de dados que nós temos. Aqui, então, a gente exibe tudo, mas é interessante a gente vir aqui do lado esquerdo e ver as seções específicas que existem de fontes de dados, tá? Então, por exemplo, a gente pode importar dados que estão dentro de um arquivo. E esse arquivo pode vir de uma pasta do Excel, de um arquivo CSV, de um XML, de um JSON, de PDF, né? De uma pasta do SharePoint, que é um produto da Microsoft, e assim por diante, tá? Então, como que está esse arquivo aqui? Né? Então, a gente vai escolher aqui, e aí a gente vai escolher o arquivo para ser importado naquele formato. Se tiver num banco de dados específico, né? Então, geralmente, numa empresa, pode ser que ele esteja num banco de dados específico, né? Se tiver, por exemplo, dentro de um subproduto, né? Do próprio Power BI, né, esse conjunto de dados. Se tiver lá no servidor, né, da Microsoft, né, no Azure, né, a gente pode importar de lá também, ou serviços online. Aqui, ó, muita atenção, a gente pode utilizar serviços online que estão aqui, mas às vezes, né, um ou outro serviço, eles estão ainda sendo testados. E como que a gente sabe se aquele serviço já foi aprovado ou não, né? A gente vê aqui, ó, beta, tá vendo aqui, ó? Este que está em beta, ele ainda está em testes, tá? Então pode ser que amanhã ele não esteja mais aqui. Então cuidado ao utilizar um produto que esteja em beta teste, tá? Porque pode ser que ele não seja aprovado e ele não... Mas aqui, outros aqui que não estão em beta, ó, vamos ver aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, relatórios do Salesforce, né? Esse aqui não está mais em beta, já está aprovado, então esse aqui pode ser utilizado e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Aqui, exploramos aqui, então, como que a gente pode obter dados. E aqui, outras fontes de dados, né? Utilizando, por exemplo, scripts, né? Utilizando a própria web, né? Feeds, né? de notícias e assim por diante, tá? Muito bem. Uma outra coisa que é importante a gente saber, né? Aqui, ó, em arquivos, tá? Vem aqui, ó, em opções e configurações, que é importante. Vamos lá em opções aqui, ó. Esperar um pouquinho, ele vai abrir. As opções aqui, a gente pode, então, configurar o nosso produto para trabalhar, para não ter que ficar reconfigurando ou trabalhando configurações específicas, a gente pode, então, configurar no modus operandi, né, da organização ou do nosso estilo de trabalho, para a gente, então, utilizar aqui, ó. Então, tem dois formatos aqui de configuração. A gente tem o global, que ele se aplica a todos os arquivos que, porventura, nós vamos, então, interagir, fontes de dados que nós vamos interagir, ambientes que nós vamos interagir. E o arquivo atual, que ele só vai, então, atuar sobre aquele arquivo em específico, tá? Então, por exemplo, no carregamento de dados, né? Como que ele vai detectar? Ele vai detectar automaticamente, ele vai importar, ele vai utilizar, por exemplo, um idioma específico e assim por diante, né? Aqui, ó, em configurações regionais. Então, por exemplo, né, se o arquivo tiver em árabe, né? E a gente está importando ele como se fosse em português, vai dar alguma coisa errada, né? Então, a gente tem que colocar a mesma codificação, o mesmo conjunto de definições, tá? Então, a gente não precisa vir aqui e alterar, por exemplo, configurações regionais globais. Tá vendo aqui, ó? Globais. A gente não precisa vir aqui. A gente pode, se é um arquivo específico, só que a gente quer mudar, a gente vem no arquivo apenas atual, tá?
Então, essas coisas que a gente tem que ir alterando aqui com o tempo e vendo. E aqui tem várias coisas, segurança, privacidade. Então, com o tempo, a gente vai explorando isso, né? E vendo as necessidades. Basicamente, aqui, o que é importante, a princípio, é essas configurações regionais. E vejo, né, que nas configurações regionais globais, o que ele faz? Ele vai usar o idioma que está definido no próprio sistema operacional. Por isso a importância, né, de definir no sistema operacional o idioma correto. Então, se seu Windows está instalado em português, ele vai pegar aqui o idioma padrão em português. Tá bom? Muito bem. Acho que com isso a gente finaliza aqui. Alguma dúvida a mais aqui? Eu vou sair da máquina virtual, vou voltar para a máquina normal lá, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Sim! Sim! Não! Desligar, desligar. Beleza. Aqui então, ó, vamos começar, vamos fazer então um carregamento. Eu vou pegar, inclusive, o arquivo que o pessoal da Data Science trabalha no início lá, que é um arquivo em CSV. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. O arquivo CSV. Não tenho, tá na outra aula aqui. Deixa eu ver. Acho que está aqui. Acho que é esse aqui, ó, dados de pedido, né? É esse o arquivo? Acho que é. Deixa eu ver. Esse aqui. Eu vou mandar aí para vocês, tá? No chat. Então, coloquem este arquivo, né? Salvem ele aí na máquina de vocês, se vocês tiverem já com o Power BI pronto, né, para ser executado, né? Salvem este arquivo num local que vocês saibam. Deixa eu copiar aqui. Deixa eu colocar aqui a área de trabalho, que a gente vai usar depois na aula seguinte. Então, como que a gente faz para carregar, né, um arquivo? Então, tem 7 minutos, eu só vou ensinar como carregar. Depois a gente vai trabalhar isso na próxima aula, tá? A gente vem aqui, ó, obter dados. Vamos aqui em mais. E aí, o que vai acontecer? Nós temos as informações que a gente quer carregar nesse arquivo específico aqui. Ele está em quê? Num arquivo, né, CSV, tá? CSV é um arquivo texto que tem os dados, né, distribuídos registro a registro por linha, e os campos estão separados por um determinado indicador, né? No caso deste arquivo, ele está separado por vírgula, tá bom? Então, é um arquivo, né, separado por vírgula. E aí, no caso, basta vir aqui, ó. Então, é um arquivo, né? Ele está separado por vírgula no padrão CSV. Então, basta clicar aqui, ó, em texto CSV, tá? Então, a gente quer importar este tipo de arquivo. Então, olha lá, conectar. E aqui a gente escolhe, né, aonde que está este arquivo aqui. Então, a gente vai aonde? Eu coloquei aqui na área de trabalho e está aqui, ó, dados do pedido. A gente clica sobre ele e dá um abrir. Quando nós fazemos isso, o que vai acontecer? Lembra que a configuração padrão aqui do Power BI, ele está lá como detectar automaticamente o quê? O formato que este arquivo está, tá? Então, neste caso especificamente aqui, no meu caso aqui, ele conseguiu identificar, né, que o formato correto aqui, ó, Unicode UFT8, tá vendo aqui, ó? Ele já conseguiu identificar. Para alguns
de vocês, pode ser que aqui caia, por exemplo, em uma outra codificação, né? Por exemplo, aqui uma codificação europeia, né? Aqui ó, europeu central, por exemplo, tá? Pode ser que caia assim. E aí o que acontece, ó? Se vocês olharem aqui no Paraíba, pode ver que ele veio com uma acentuação errada aqui, né? Então basta mudar lá, ó, para o TF, aí lá embaixo, né? O TF8, tá? Então aí dá certo, porque ele foi gerado neste padrão de formatação, tá? Então são codificações específicas, tá? Só que, né, se vocês olharem aqui do lado direito, né, então ele importou os campos lá de data, região, estado, vendedor, item, unidade, só que olha só em preço unidade aqui, né? Preço unidade, ele não conseguiu detectar a vírgula aqui, ó. Então aqui, por exemplo, não é 40.099, é 400,99, tá? Então, por que ele fez isso? Porque nós colocamos nas configurações regionais o quê? Que nós estamos trabalhando com português Brasil. No Brasil, o separador de casas decimais, o que é? É a vírgula. A vírgula. No Brasil é a vírgula, né? E lá nos Estados Unidos, o que é? O ponto. O ponto. Este arquivo aqui, ele foi preparado nesta codificação UTF, mas com separação entre a casa decimal e a parte inteira com um ponto. Então, como que eu sei disso? Então, vamos fechar aqui, vamos cancelar aqui, ó. Vamos lá de novo no arquivo, eu vou abrir aqui o arquivo, no Excel mesmo, tá? Se vocês olharem aqui, ó, olha só, deixa eu aumentar aqui, para vocês verem. Tá vendo aqui, ó, o arquivo, ó, 400.99, ele não entendeu esse ponto aqui, né? Por que ele não entendeu? Porque ele estava buscando aqui uma vírgula, né, de separação. Só que se a gente colocasse uma vírgula aqui, ele entenderia como um outro campo aqui, e não como sendo a vírgula específico, tá? Aí a gente teria que utilizar um outro separador aqui entre os campos, não a vírgula, mas um outro separador, por exemplo, ponto e vírgula, tá? Professor, oi, Fernanda. O meu apareceu uma mensagem assim, ó, possível perda de dados. Alguns recursos podem ser perdidos nessa pasta de trabalho CSV delimitada por vírgulas. Para preservar esse recurso, salve em um formato de arquivo do Excel. Tá, então cancela, não faz nada. Vamos alterar uma configuração só, que aí acho que ele vai dar certo, tá? Tá. Vamos ver se ele consegue entender. Então aqui, ó, ele é separador por milhar. Então o que nós temos que falar? Que neste arquivo especificamente aqui, ele foi construído, né, em uma outra língua, no caso aqui dos Estados Unidos, tá? Então, como que a gente configura isso? Vamos fechar esse arquivo aqui. Vamos lá de novo em importação de dados. Mais arquivo, texto CSV. Ah, não, esquece. Antes. A gente vem aqui em arquivo, opções e configurações e opções. Desculpe, pessoal, a gente tem que entrar lá. Então, a gente vai alterar, ó, a configuração regional do arquivo atual, tá? Então, no arquivo atual, a gente vem aqui, ó, em configurações regionais. Tá vendo aqui, ó, ele tá Brasil? A gente altera para Estados Unidos. Estados Unidos, inglês, ó, inglês dos Estados Unidos. Tá em ordem alfabética, ó, inglês, Estados Unidos, tá vendo? A gente coloca lá, aí dá um OK. Só aqui, ó, então, arquivo, opções,
aqui em arquivo atual, configurações regionais, a gente altera então apenas a localidade para importação. Dá um OK, né? Aí, o que a gente faz? Vem aqui, ó, em obter dados, de novo, né? Mais arquivo, texto CSV, conectar. Aí a gente clica lá em arquivo e abrir. E agora, né? Olha só o que aconteceu, né? Então tá o TF lá e olha aqui. Agora sim ele entendeu o ponto aqui. E possivelmente, Fernanda, não vai aparecer esta informação para você mais, né, que os dados foram perdidos. Possivelmente isso estava acontecendo, né, porque ele estava tentando interpretar a vírgula de uma outra forma. Veja lá se deu certo. Eu me perdi no caminho aqui do... dados, obter dados para fazer para inglês. Como é que é, professor? Vamos lá. Arquivo. Peraí. Eu fui no mais, ele demora a abrir um pouquinho. Arquivo, não é arquivo. Ah, tá, peraí. Arquivo. Peraí. Agora ele tá pensando. Na pastinha arquivo? Lá em cima, no menu, né? Arquivo. Opções e configurações. Opções. Tá. Agora ele... Aí, lá embaixo, no arquivo atual, não no global, tá? No arquivo atual. Configurações regionais. Aí você muda aqui, tá? Português, você muda para inglês. Inglês, Estados Unidos, por exemplo. Tá, peraí. Então, OK. Deixa eu só ver. Nossa, cadê o inglês dos Estados Unidos, gente? Tá em ordem alfabética. Achei. OK. Agora sim a gente vai importar. Obter dados. Obter dados, mais... Arquivo, texto CSV, conectar, escolhe o arquivo, abrir. Peraí. Arquivo, texto, conectar. Daí vou na pastinha abrir. Isso. E agora... tá certo agora. E agora tá certinho. Clica lá em carregar. Ele tá pensando, mas acho que tá indo. Criando conexões do modelo. Sou uma boa vendedora, né? Vendi fogão, vendi micro-ondas aí nessa planilha. Você viu? Cadê você? Você tá aqui? Ó, Tânia, fogão. Olha só, Tânia. Fogões e 81 micro-ondas. Tô boa, hein? Caramba, hein? Boa vendedora, hein? Eu já mando o fogão com pão de queijo e café. Aí fica melhor ainda, vendedora. Se o café esfriar, você leva o micro-ondas para esquentar um pouquinho. Olha só que beleza. Vou falar para você, não tem coisa melhor, hein? Perfeito. Professor, daí aparece criar visuais com seus dados? Criar visuais com seus dados. Apareceu para mim. Para mim também. Manda uma cópia da tela para mim. Deixa eu ver. Tô mandando. Essa tela mesmo, hein? Ah, essa aqui. Ah, tá bom. Calma. Aí agora, né, é um assunto para a nossa próxima aula. Antes, né, de parar aqui, só salva, porque aí a gente continua a partir desse momento. A gente tem que fazer tudo isso aqui, tá? Vem aqui, ó, arquivo, salvar. Aí você vai escolher um lugar que você consiga lembrar, né, na próxima quarta-feira, onde você salvou, tá?
Mas se não lembrar também, ele vai aparecer lá nos arquivos, né, para vocês. Então, aí que você salva aqui, por exemplo, hoje é a aula 15, né? Então, salva lá aula 15 e dá um salvar. Ele pelo menos salvou, e aí a gente parte daqui para frente, na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Quem não chegou até aqui, eu peço, por gentileza, de rever a aula e ir fazendo passo a passo até chegar aqui. Instalar, né, o Power BI, né, e tentar carregar, né, esse arquivo até aqui. Tá bom? Parabéns, parabéns. Muito obrigado, então, gente. Ufa, ó, a aula foi, né, exata. Agradeço, né, a participação de vocês, a presença, e nos vemos na próxima quarta-feira e desejo a todos um excelente final de semana. Um abraço!